meu entrevistado de hoje é Christian Lobauer, que é vice-presidente da Associação De Olho no Material Escolar. E o tema da nossa entrevista será: a educação de nossas crianças está em risco. Fala, Christian, como é que você está? Tudo bem? Vou bem, Divino. E você, tudo jóia? Prazer estar aqui com você no Agro e Prosa. Muito obrigado, cara. Estou excelente, estou excelente. Comecei 2024, cara, todo vapor, acreditando que esse ano vai ser melhor que 2023, acreditando que a gente vai matar a pau, cara, que vai ser muito bom. Isso que eu Christian, espero, isso mesmo. deixa eu entender, cara, você já foi candidato na política uma vez? Eu fui. Eu Você foi candidato fui. a Eu quê? sou um dos fundadores do Partido Novo. O Partido Novo é um partido que foi fundado em 2011. E eu fui um dos fundadores. A gente ajudou, trabalhou muito para registrar o partido até 2015. Aí a gente participou das eleições de 2016. Eu ainda era dirigente. Aí em 2018 eu participei na chapa do João Amoedo. Eu era vice na chapa do João Amoedo na campanha presidencial, quando a gente elegeu o Zema, governador de Minas, elegeu uma bancada de 8 deputados federais. Tem uma passagem pela política aí, fazer uma contribuição para a democratização do país, para outras alternativas políticas, enfim. Tem uma breve passagem, sim. Mas você continuou atuando politicamente dizendo, partidariamente dizendo ou não? Não, eu estou no partido ainda, mas estou distante da operação, da reorganização do partido. Tem muitos capítulos. Depois de 2018, teve 2020, que foi um ano muito difícil. Depois 2022, também foi difícil para o partido, né? Mas vamos ver, esse ano tem eleições municipais. Nós estamos tentando aí retomar, reconstruir, reeditar o partido, mas a conjuntura geral da política ficou muito mais complicada, né? Com a polarização, com essa coisa com essa coisa nervosa que virou a política, né? Da internet, Então já era difícil o que a gente tentou fazer lá atrás, agora então ficou bem mais. Mas aí, eu tô distante observando, sabe? E como é que você veio para De Olho no Material Escolar? Eu vim porque eu era presidente da CropLife Brasil. A CropLife é a associação que foi criada em 2019 das empresas de defesa vegetal, os agroquímicos, junto com as de biodefensivos, junto com as de sementes e junto com as de biotecnologia. Foram 5 associações que já eram conhecidas do produtor rural e do agronegócio, que se juntaram em 2019. Era a Andef, a ABC Bio, a Agrobio e a Abras, a Agrobio e a Associação de Sementes. Isso, Associação Brasileira de Produtores de Semente. E a gente juntou todas as entidades, porque a maioria das empresas grandes, pelo menos, tinham todas as atividades, né? Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, Sumitomo. E foi uma entidade de 50, chegou a ter, hoje tem 50 associados, e eu era o presidente. Eu fazia todo o trabalho coletivo, né? A parte de governo, principalmente, a parte regulatória, acompanhamento da parte regulatória, acompanhamento da parte de comunicação setorial, né, que é bem intensa, né, a coisa dos defensivos é muito criticada, tem uma agenda muito difícil, a coisa da biotecnologia também, com os geneticamente modificados, então é uma agenda bem pesada de muitas empresas, um negócio de hoje em torno de 15, 16 bilhões de dólares por ano no Brasil. Então eu era presidente dessa entidade, depois de 2018, quando eu saí da campanha, né? Pois é, aí como é que você conheceu a Letícia Jacinto? Como é que começou essa Então, exatamente. história? Quando eu conheci a Letícia, ela estava precisando fazer o estudo que a FIA fez. Ela estava tentando angariar recursos para fazer o estudo de revisão do material escolar. E quando eu conheci, eu falei, isso aí é fundamental, porque um dos setores mais massacrado pelo material escolar é justamente o de defesa vegetal. Você pegar os livros escolares hoje, ainda hoje, das edições anteriores, todos, sem exceção, dizem textualmente e sistematicamente que o alimento brasileiro está envenenado. Né? E Com que causa charge. câncer, né, cara?
não, tudo que você puder imaginar. Tem charge dizendo que... Enfim, a Letícia tem um dossiê com todos os absurdos. E aí eu falei, olha, isso é do interesse da nossa indústria, a gente foi um dos principais financiadores, junto com todo o pessoal que eu ajudei a angariar, das associações do agro, para ajudar a financiar o estudo, né? A pecuária, os exportadores de carne, os exportadores de frango, os produtores de frango e suínos, açúcar, etanol, que são setores muito afetados. O material escolar diz que tem trabalho escravo na cana-de-açúcar em São Paulo até hoje, diz que a pecuária é a grande causadora da destruição da Amazônia, tem problema de matemática, dizendo que o fazendeiro entra na ordenha de índio, assassina X índios quantos sobraram. É nesse nível o material escolar brasileiro, em torno do agro. Então, eu falei, olha, eu, como representante de um setor que é muito criticado, vou ajudar ela, e a gente trabalhou e conseguiu fazer o estudo, financiar, produzir, editar, e entregar para a sociedade e ir para o parlamento. É um conteúdo que mostra, entre outras coisas, que 3% das fontes dos livros escolares tem fonte científica. Né? 3%? 3%. 97% do que se escreve para os alunos são material opinativo ou de instituições como Greenpeace, WWF, que tem lá posições que não são exatamente oficiais, né? E que não correspondem àquilo que a Embrapa fala, que o MAPA fala, que o CDE fala, que a FAO fala e publica, né? São fontes oficiais sobre os números das coisas como são, né? Foto de satélite. Então, é isso que aconteceu com o material escolar brasileiro. Então, eu me aproximei, a gente ficou junto e construiu de olho aí. Ela me convidou para ser vice-presidente para auxiliar nessa área mais governamental, institucional, né? Por isso que nós estamos aqui também conversando, né? Ô, Cristian, o que é o documento de referência da Conferência Nacional da Educação de 2024? Então, é o CONAE, né? A Conferência Nacional de Educação é um conselho, uma conferência, um encontro realizado de 10 em 10 anos, na verdade. Ele já foi feito em 5 anos, mas num período de 2010 a 2014. Mas, basicamente, é um encontro de lideranças setoriais e educacionais, principalmente, que descreve as diretrizes do que deve ser o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. O Plano Nacional de Educação são as regras sobre as quais será feita a lei que vai direcionar os recursos e as políticas, as diretrizes de educação até 2034. Então, em 2001 foi feita uma CONAE que fez um documento que durou até... que subsidiou a legislação que foi até 2010. Daí o CONAE de 2010 foi prorrogado até 2014, e em 2014 ele foi feito mais um que deu na PNE, que veio até 2023, 2024, né, que é o final. E agora nós estamos de novo na fase para fazer para até 2034. E o que aconteceu é que esse documento que foi apresentado no final do ano passado, 23, o documento de 176 páginas, é um documento muito... Como é que eu vou adjetivar? Ele é um documento muito ruim. Muito ruim. Ele é disperso, ele não tem metas, ele não faz referências a coisas muito óbvias, do tipo, todos os brasileiros até 6, 7 anos deveriam aprender as 4 operações, ou todos os brasileirinhos até X anos deveriam estar alfabetizados e ler e interpretar um texto, as referências e as metas a serem alcançadas são A, B e C. Não tem. Ele tem só referências principalmente à diversidade, à equidade e à inclusão, que são coisas muito importantes, são agendas relevantes para se construir uma sociedade justa e etc., mas nenhuma criança vai estar incluída, Divino, se ela não souber fazer as 4 operações, ou se ela não souber não ler um texto e saber interpretá-lo. Então é uma conversa meio esquisita, sabe? Por isso que a gente entrou. O CONAE é isso. O CONAE é uma conferência que apresenta esse documento essencial para a educação brasileira e por isso a nossa preocupação. Quais eram as expectativas, cara, em relação a esse documento? Então, é um documento político, né? Ele tem muita relação com o governo de plantão. Então, em 2001,
era um outro governo, de uma outra época. Em 2010, já era um governo final do segundo governo Lula, é um outro perfil, um perfil que já mudou um pouco as diretrizes. Em 2014, já era o governo Dilma, também mudou um pouco. E passou o governo Bolsonaro de oposição ainda nas diretrizes anteriores. Então, qual era a expectativa? A expectativa é, deixa eu colocar de uma maneira mais ampla, assim, a expectativa é a seguinte, acho que nenhum brasileiro honesto pode dizer que o Brasil teve sucesso nas suas políticas educacionais nos últimos 40 anos. Independente do partido, do governo, do ministro, não importa mais. Nós não tivemos sucesso, Divino. Não tivemos. Tem países muito menos avançados, com mais problemas que o Brasil, que apresentaram índices de melhoria significativos muito maiores do que no Brasil. Por exemplo, a Coreia, por exemplo, Singapura, ou para ficar num país da nossa região, o Chile. Então nós fracassamos. E o que se esperava? O que se esperava era um documento que tivesse aprendido com esses fracassos todos, porque metade da população brasileira é analfabeta funcional. Vamos colocar as coisas na mesa aqui, vamos falar as coisas que devem ser ditas. Metade da população brasileira é analfabeta funcional. Nós fracassamos na educação. Cara, mas assim, a coisa não tende a piorar a partir do momento, por exemplo, que o MST quer ter curso de medicina para pessoas que integram o movimento, sem vestibular e tal. Quer dizer, aí a coisa não começa, o buraco não começa a ficar mais embaixo? Mas, para mim, parece mais do que evidente que sim. Mas como a gente tem que ter tolerância, paciência para compor todas as forças, aceitar as diferenças, o que mais incomoda aqui é, por exemplo, por que o CONAI estabelece, que a diretriz, pelo menos, que a educação ambiental brasileira, para os próximos 10 anos, tem que ser exclusivamente colocada pelo MST. É isso que está escrito lá. Então, você quer colocar o MST? Então tá bom. Para mim, o MST é uma instituição criminosa, mas vamos lá. Então, vamos colocar o MST, mas vamos colocar outras instituições para debater também. A CNA, associações de representação de classe, né? E vamos chegar a um texto onde todos colocam suas posições. Você apresentar um texto dessa importância e dizer para a sociedade brasileira que o MST vai ser responsável pela orientação de educação ambiental dos brasileirinhos, você me desculpe, eu não vou aceitar, o De Olho não vai aceitar, e eu te garanto que dezenas de milhões de brasileiros não vão aceitar. Quem é que elabora esse documento, cara? Então, ele sai, a conferência é formada por várias instituições que são convidadas pelo Ministério e que são de diferentes origens, mas quem participou desse CONAI são principalmente sindicatos, associações de classe com uma orientação política muito corporativa e grupos, como, por exemplo, como o MST, que eu não sei nem te dizer que tipo de organização é, porque nem CNPJ ele tem, né? Mas tudo bem, vamos fazer aqui mais um exercício de tolerância. Tá bom, então eles entram, mas também vai entrar, deveria pelo menos entrar a opinião da Associação das Escolas Particulares Brasileiras, da FEBRABAN, da CNA, da Fiesp, estou aqui te dando aleatoriamente dizendo outras entidades, que representam setores importantes que têm interesse em quê? Na produtividade dos brasileiros. É disso que nós estamos falando aqui. Pois é, mas essas instituições, elas foram bater na porta lá do Ministério da Educação, falar, nós estamos aqui, nós queremos participar desse negócio, e por que nós estamos fora? Então, por que nós estamos aqui discutindo isso agora, de uma maneira meio urgente e de forma até um pouco indignada? Porque o governo fez um trabalho, ao nosso ver, um pouco transparente. Ele concluiu a primeira versão, fez a chamada em setembro do ano passado e apresentou a versão em novembro. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo é o seguinte: vocês não convidaram a sociedade para participar. Nós estamos dizendo isso, e por isso que a gente está incomodado. E é por isso que a gente está tentando reverter o documento, que vai ser, curiosamente, foi apresentado em final de novembro, para ser assinado pelo ministro da Educação em 31 de janeiro. Quem é que está fazendo alguma coisa nesse país entre o período de Natal e o final de janeiro?
Ninguém. Então é uma coisa muito esquisita, né? Uma coisa desagradável, pouco transparente, e eu acho que é desleal com os brasileiros. Por isso que o De Olho resolveu pegar essa bandeira. A gente acha difícil que haja alguma modificação no documento e na decisão do ministro no dia 31 de janeiro, mas pelo menos nós estamos mostrando que a sociedade civil organizada está viva e que ela vai trabalhar para que o PNE, que é a fase seguinte, não sofra dessa influência nefasta e unilateral, e que a lei seja debatida com todos, com bancadas abertas, deputados, senadores, para tratar do texto da nova lei para os próximos 10 anos de uma maneira diferente do que foi tratada no CONAI. Cara, existe uma bancada, principalmente da Frente Parlamentar da Agricultura, muito forte dentro do Congresso Nacional. Como é que estão os deputados em relação a isso? Como é que está o trabalho em favor disso do Congresso Nacional? Ou o Congresso está alheio a tudo que está acontecendo também? Olha, eu conheço muito bem a Frente Parlamentar da Agricultura, há muitos anos trabalhei perto dos deputados e senadores, conheço vários, então fico muito à vontade aqui para falar o que eu vou falar. E nós temos uma nova legislatura desde 23, tá certo? Então mudam alguns parlamentares e tal. É uma frente parlamentar grande, coisa maior, e a mais organizada do Congresso. Porque as frentes parlamentares, geralmente, elas têm nome e tal, mas elas não são tão organizadas, e geralmente são poucos deputados que realmente participam das frentes. No caso da agricultura, você tem aí mais de 200 membros, mas você tem umas 2 dezenas de parlamentares muito ativos, né? Agora, a educação, Divino, as pessoas falam muito em educação, mas elas não se dedicam à educação. Você tem uma ideia, as reuniões da Comissão de Educação nos últimos meses estavam vaziadas. O pessoal do agro praticamente nem apareceu lá. Por quê? Porque talvez tenha outras prioridades, a questão tributária, a questão da infraestrutura, a questão, enfim, muitas questões que são talvez mais importantes para algumas pessoas. O fato é que a Frente Parlamentar tem ajudado, agora ela acendeu a luz amarela, tarde ainda, mas que esse tema é um tema fundamental, mas ainda é muito incipiente, é menos do que a gente gostaria, assim. Porque isso não é uma crítica à frente, não, mas é uma crítica ao próprio Congresso. O Congresso está muito enfraquecido, né? E o Centrão, da onde fazem parte muitos membros da Frente Parlamentar de Agricultura e outras frentes, ele trabalha em torno de temas mais balcão de negócios, vamos dizer assim, sem acusação de ninguém, mas o compromisso com temas de interesse nacional, estratégicos para o país, de longo prazo, está muito distante de 350 deputados. E não é diferente da Frente Parlamentar. Então, falar de educação é sempre bonitinho, mas na hora que você tem que enfrentar uma pauta dessa mesmo, que ela não dá muito voto, ela não dá muito ibope, fica mais difícil. Então, além do que, se me permite mais 30 segundos, a pauta da educação foi ocupada pela esquerda nos últimos 40 anos. Eles são os donos da pauta, eles são os donos das posições, são os donos das cadeiras, são os donos, são os monopolistas das virtudes. Eles que sabem o que é bom, né? Não ouvem outras entidades, outras visões, outras escolas de educação, tecnologia, metodologias, muita tecnologia que chegou em muitos países aí, Finlândia, Suécia, Singapura, Coreia, China. A turma está numa agenda muito atrasada, discutindo salário, discutindo benefício. Não estou dizendo que o professor não tem que ganhar bem, não é isso. Acho que tem que ganhar bem. Mas são pautas muito antigas, assim, sindicais, sabe? E a direita não soube se organizar em torno desse tema. Então, a frente está fazendo o trabalho que ela tem que fazer, mas ainda, eu diria que precisava mais. O De Olho, ele se torna um grão de areia nessa praia aí, né? Meio que uma formiguinha. Vocês têm conseguido sucesso? Quando você olha assim para todo o trabalho que foi feito até agora, que é um trabalho recente, né? Bem recente, mas vocês já começaram a gritar nos diversos veículos de comunicação e tal, tem tido até um espaço. Quando você olha assim, cara, houve avanço? Olha, até para minha surpresa, o De Olho no Material Escolar é uma instituição que nasceu da vontade da sociedade civil organizada,
há 2 anos atrás, só voluntários, começou com famílias, depois ampliou para direções de entidades, empresas e se transformou numa entidade bem organizada, que tem lideranças muito inteligentes. A Letícia, a nossa presidente, é uma pessoa muito capaz, é uma líder, é uma moça, uma mãe, mas é uma moça muito inteligente, muito hábil. Precisa ter. Liderança é o que mais falta no mundo inteiro. A gente tem uma. E ela foi abarcando, sempre focada na questão do agro. Então, não existe nada mais forte, Divino, do que a sociedade civil se organizando. E o Brasil tem dificuldade de fazer isso. Mas quando faz, dá o resultado que está dando. Em 2 anos já tem um orçamento bem razoável, está em 16 estados, muita gente envolvida, voluntários, empresas, professores. As editoras estão entusiasmadas com a seriedade do trabalho, porque, veja, a gente se aproximou das editoras para dizer que elas não estão fazendo nada de errado. Elas estão fazendo o que elas têm que fazer. Só que a gente achava que o conteúdo podia melhorar. Elas foram ver e concordaram. Elas foram visitar o agronegócio brasileiro, o seu negócio aí de Goiás, foram visitar ali a região do Mato Grosso, foram para o Luiz Eduardo Magalhães e viram, tiraram foto, filmaram. Então, é isso que a gente fez, é transparente. Então, cresceu muito. E vou te dizer, vai crescer mais, porque saiu da esfera do agronegócio para cuidar da educação de uma forma geral. E um país que quer cuidar da educação e está menosprezando a atividade que mais cresceu, que mais pôs tecnologia, que mais pôs recurso, que mais desenvolveu os municípios, né? Os IDHs das melhores cidades do Brasil estão aonde? Aonde o agro se desenvolveu. Então, educação, agro, são coisas que estão totalmente conectadas. Então, eu te digo, o De Olho já triplicou de tamanho e eu arrisco dizer, se seguir pelo caminho que está, vai se transformar numa entidade muito forte, porque se viu, sabe? Mas o agro abraçou o De Olho. Quando eu falo agro, eu não estou falando da Crop Life, eu estou falando do produtor rural, da esposa do produtor rural, do pai, da mãe, daquele que leva o filho na escola, que muitas vezes fica indignado quando olha o material, mas não acha muito o que fazer. Essas pessoas já entenderam o propósito do De Olho e já abraçaram o De Olho? Eu diria que sim, embora a gente saiba que o universo de produtores e de pessoas ligadas, enfim, produtores, pais e mães nas escolas, e indústrias e distribuidores e tal, num país como o Brasil continental, é uma coisa tão imensa que a gente ainda tem muita gente que nem sabe que a gente existe. Mas eu posso dizer a você, por exemplo, tem parcerias aí, então são mais de 200 associados, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos, com associados privados, não tem dinheiro de governo, de partido, nada disso. Tem muitas empresas, vou dar um exemplo de uma que é uma empresa maravilhosa, que todos os brasileiros têm que ter orgulho, que é só um exemplo, podia dar outros. Por exemplo, a Jato, né, lá de Pompeia, em São Paulo, ela tem uma fundação, Fundação de Shimura, uma fundação extraordinária. Tem muitos trabalhos já com o De Olho. E é uma das principais apoiadoras das visitas das crianças, porque uma das linhas de trabalho do De Olho é levar as crianças das escolas públicas nas feiras agrícolas. E ela não chega lá e só fica olhando, não. As empresas recebem, fazem palestra e explicam para a moçada o que se faz ali. E você imagina o que é a alegria e a surpresa de um garoto de 10, 12 anos sentar no cockpit de uma colheitadeira. Ele falou, quero pilotar um foguete desse quando eu crescer. É isso que tem que acontecer no Brasil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem empresas comprometidas, tem lideranças comprometidas, famílias comprometidas, mas ela tem um caminho longo a se fazer de capilarização, né, para chegar no Brasil todo e mais gente. Mas eu vou te falar, está em 16 estados. Quantas instituições estão em 16 estados do Brasil? Poucas, né? Bom, só para finalizar, só para resumir, cara, o título dessa nossa conversa é A Educação das Nossas Crianças em Risco. Está mesmo em risco? Eu acho que essa é uma afirmação que vai muito além do nosso trabalho. Ela está há muito tempo. Aliás, a comprovação de que ela está em risco é o que a gente já assiste nas ruas.
é a dificuldade que as novas gerações têm de realizar operações simples. Então, a gente já está numa situação de tensão em função do baixo índice de educação e como consequência de produtividade. O que nós temos agora na nossa frente talvez seja quase uma pá de cal. Eu vou usar palavras fortes, se me permite. Uma pá de cal para você transformar uma geração toda em escravos. Você entende? Porque não há nada mais libertador do que você ter uma educação básica de qualidade. Isso sim é inclusão, isso sim é respeito à diversidade. E não é isso que está no documento para um país que já está numa situação tão sensível como a brasileira. É um documento muito preocupante e nós não podemos aceitar, porque está em risco sim. Se você achar que o MST vai educar as crianças brasileiras em matéria de educação ecológica e uso da terra, e etc., nós estamos condenados ao fracasso. E é isso que nós estamos falando aqui, com letras e de forma muito transparente. Esse texto, com esse direcionamento, é o fracasso das novas gerações. E é um risco para o país inteiro. Meu amigo, acho que está muito claro, né? Obrigado por compartilhar essa sua visão, a visão do De Olho. Eu fico muito feliz de abrir o espaço aqui mais uma vez para o De Olho, e sempre que vocês quiserem, venham conversar com a sociedade, com minha audiência. E eu sinto que isso funciona, Cristian. Eu até te perguntei se o produtor tinha abraçado, porque na última entrevista que eu fiz aqui com alguém do De Olho, o meu telefone tocou logo depois que isso foi ao ar, com gente perguntando como é que eu faço para participar. Então, assim, eu acho que vocês estão conseguindo sim. É devagar, é lento, é pequeno, mas tem crescido. Isso é que é importante. Obrigado, cara. Se me permite, Divino, as pessoas na física elas podem ser membros. E é com esses recursos que a gente faz tudo que faz. A agroteca na Universidade de Exalc, em Piracicaba, que está pronta, crescendo, com informações de todo tipo, para todo mundo que precisar, informação fácil de entender sobre o agronegócio geral, ela está sendo construída com esses recursos, né? Então, qualquer um que se interessar no seu programa e quiser, é só procurar no site de Olho no Material Escolar, vai encontrar as referências e pode entrar como membro, como pessoa física. Bacana. Abraço para você. Volta mais vezes. Obrigado, prazer falar contigo. Igualmente. Gente, eu conversei com o Christian Lobauer. Ele traz uma visão da educação brasileira realista, viu? Pode ser até ruim, talvez não seja o que a gente queira ouvir, mas é uma visão realista, verdadeira, né? O Christian é vice-presidente da Associação De Olho no Material Escolar, que tem todo o meu respeito e a minha admiração. Nós falamos a respeito da educação de nossas crianças que está em risco no Brasil. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um comentário aí, coloca o que você achou, está em risco, não está? Deixa a sua opinião, eu acho que ela é muito importante. Dê um like ou um dislike, se inscreva nesse canal e compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.